Olá pessoal e bem-vindos ao The Explainer. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, poética e muito poderosa. A de que a nossa mente é como uma casa. E vamos ver como a poesia pode, quem sabe, nos dar a chave para aqueles quartos que a gente mantém trancados, os que mais nos assustam. E para começar, nada melhor do que estes versos da Emily Dickinson. Eles capturam de um jeito, sabe, perfeito essa experiência que quase todo mundo já sentiu. A de ser assombrado pelos próprios pensamentos. A mente da gente tem corredores que, às vezes, são bem mais assustadores que qualquer lugar físico. Seção 1. A mente é uma casa. Olha, para Dickinson, essa ideia de corredores internos não era só uma metáfora. Ela passou boa parte da vida reclusa, então, em vez de explorar o mundo lá fora, ela se tornou uma verdadeira exploradora do seu mundo interior. E foi assim que ela transformou o que poderia ser só dor e isolamento em uma arte que conversa com a gente até hoje. É por isso que a poesia dela parece um espelho. Quando ela fala desse hóspede mais frio, que a gente pode chamar de ansiedade, de medo, de tristeza, a gente se reconhece ali. Ela nos mostra que, no fundo, não estamos sozinhos nessa inquietação. Faz parte de ser humano. Seção 2. O problema não é você. E aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. Pensa comigo, e se esse hóspede, essa coisa que te incomoda, não fosse parte de quem você é? E se fosse só algo separado? Uma visita indesejada? É exatamente esse o ponto de partida da terapia narrativa. A ideia principal da terapia narrativa, e isso é um verdadeiro divisor de águas, é tratar o problema como se fosse um personagem de fora, e não parte da nossa identidade. Eles chamam isso de externalização. A frase que resume tudo é essa: o problema é o problema. A pessoa não é o problema. Simples e genial. E olha só a mágica que acontece com uma simples mudança de palavras. Mudar de "eu sou uma pessoa ansiosa" para "a ansiedade me visita" uau, é uma virada de chave. Você deixa de ser o problema e passa a ser a pessoa que está lidando com o problema. Você não é a casa assombrada. Você é o dono da casa. E só essa troca de palavras já devolve o poder para nossa mão. Ela cria uma distância segura, sabe? A gente consegue dar um passo para trás e observar esse hóspede. Em vez de sermos engolidos por ele, a gente pode começar a entender, a conversar e, o mais importante, a definir que lugar ele vai ocupar na nossa vida. Seção 3. Converse com o seu fantasma. Tá, a teoria é ótima, mas como a gente faz isso na prática? Pois bem, a terapia narrativa nos dá uma ferramenta bem concreta. Inspirados em Dickinson, a gente pode chamar de carta ao hóspede frio. O processo é quase um roteiro para a gente entender o que está acontecendo. Primeiro, você dá um nome para esse sentimento. Depois, descreve como ele é, qual a cara dele, a voz, a sensação que ele causa. Aí você pergunta o que ele quer te dizer. E por fim, você como dono da casa estabelece os limites, você define as regras do jogo. E este verso da Dickinson explica por que isso funciona tão bem. Ela já sabia que o que mais nos assusta é aquilo que a gente esconde de nós mesmos, nosso eu oculto. Quando a gente dá um nome e um rosto para esse fantasma, a gente tira ele das sombras, diminui o poder dele e finalmente retoma o controle da nossa casa mental. Seção 4. A chave da reescrita. É aqui que tudo se amarra. Esse processo de pegar a caneta, de colocar o problema para fora e conversar com ele, essa é a chave. É o que nos permite, de fato, começar a reescrever aquela história de dor ou de medo que talvez esteja no controle há tempo demais. Mas olha, um ponto muito importante. Reescrever não é fingir que a dor não existe. De jeito nenhum. A própria Dickinson mapeou a dor com uma precisão assustadora. Ela sentiu um funeral dentro da cabeça dela. Então não se trata de ignorar isso. Pelo contrário. Porque a beleza da coisa toda está aqui. A mesmíssima mente que sentiu o funeral também foi capaz de criar uma das imagens mais lindas sobre a esperança. E reescrever a história é exatamente isso. É entender que os dois poemas, o da dor e o da esperança, podem morar dentro da gente. Mas somos nós que escolhemos qual melodia vamos ouvir com mais atenção. Seção 5. Habitar a possibilidade. Então, qual é o objetivo final de tudo isso? Não é apagar a dor, nem expulsar o fantasma para sempre. É, na verdade, construir uma casa maior. Um espaço mental com mais cômodos, com mais luz,
onde outras histórias de superação, de alegria, de esperança também possam morar. E acho que não existe descrição melhor do que este poema. O objetivo é transformar a nossa mente de uma casa assombrada para uma casa da possibilidade. Uma casa cheia de janelas e portas, que não se abrem para o medo, mas para um paraíso que, segundo ela, também pode morar dentro da gente. A grande lição que fica, eu acho, é que nós somos os arquitetos da nossa mente. A mesma mente que cria assombração é a que cria a esperança. Nós não somos só moradores passivos das nossas histórias. Nós podemos ser os escritores. Nós podemos definir qual vai ser o próximo capítulo. E isso nos traz a reflexão final. A poesia, a terapia narrativa, elas nos dão uma ferramenta, uma chave. A pergunta que fica martelando na cabeça é: e se essa chave sempre esteve no seu bolso? Que história você vai escolher contar para si mesmo a partir de hoje?